Fala pessoal, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers, embaixador do Zorro CRM, e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas, um podcast dedicado para você que quer elevar o nível das suas operações de vendas para um novo patamar. Sempre trazendo aqui experts em vendas para te inspirar a fazer cada dia melhor. Toda segunda-feira tem um novo episódio aí nas principais plataformas de podcast. Então, não deixa de favoritar esse canal ou acionar o sininho para sempre que sair um novo episódio, você receber um alerta aí no seu celular. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, Vamos de Vendas Podcast, Zorro Brasil e me segue lá também, Gupagoto. O nosso tema de hoje é sobre Customer Success no mundo B2B. Como transformar os nossos clientes em embaixadores. E a nossa convidada de hoje aqui tem uma história interessante por trás desse podcast aqui. Marta Rodrigues, ela que já teve aqui passagem por empresas como Involves, como SharePay, como Creditas, como Feeds. Creditas, vocês ouviram bem. Ela já foi do meu time da Creditas antes de fundar a Aguapeco alguns anos atrás e vem crescendo demais. Parabéns por essa história, Marta. Muito legal. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Pagotto. É um prazer poder trocar aqui junto contigo. Prazer ter feito parte do teu time no passado também e poder agora trocar um pouco mais sobre a trajetória do que a gente está construindo na Guapeco. É legal, muito, assim, muito impressionante. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o podcast. Realmente, o contexto que vocês criaram, né, a empresa, está muito com uma dor muito latente do mercado, né? Assim, você criou o primeiro benefício pet do Brasil, uma solução que é inovadora, mas está num mercado que está bastante concorrido, né? Esse mercado de benefícios corporativos, né? Onde as empresas querem atrair e reter os seus talentos. Para a gente dar um pano de fundo aqui da nossa conversa, conta um pouco o contexto da empresa, contexto desse mercado, como que vocês estão posicionados. Perfeito. Bom, a Aguapeco nasceu a partir de uma experiência individual, como você comentou, eu trabalhei em algumas empresas e uma delas era a Involves. Lá a gente tinha uma estrutura de benefícios muito legal, que olhava, né, para a família do colaborador, colocava isso como uma prioridade, entendia isso como uma alavanca de atração, retenção e engajamento. Mas quando eu encontrei um gatinho, que se chama Muttley, que a gente brinca que é o CEO oficial da Aguapeco. Que é o founder. Exatamente, ele que é o founder. A gente percebeu que esse contexto de benefícios não estava conectado com uma parte muito importante da realidade da família das pessoas, que eram os animais de estimação. E aí, através dessa experiência individual, onde eu gastei muito dinheiro tentando restabelecer a saúde dele, eu percebi que não só eu, mas os meus colegas ali de trabalho não tinham filhos, mas tinham filhos pets, né, os animais de estimação. E aí foi onde surgiu essa ideia: poxa, seria muito legal se a empresa tivesse um plano de saúde pet como benefício corporativo, olhando, né, para esse contexto em que as empresas elas já vêm desse movimento de criar uma licença maternidade estendida, de permitir que o filho do colaborador seja inserido no plano de saúde, que são benefícios muito importantes, mas muitas vezes quando a empresa ela vai fazer, né, um olhar mais detalhado ali do perfil do seu colaborador, ela percebe que são benefícios que não necessariamente estão conversando com a grande maioria das pessoas ali dentro. Então a gente nasce a partir dessa necessidade e desse olhar já aguçado das empresas para isso, e principalmente da questão de que o Brasil vem batendo recorde ano a ano, né, nos pedidos de demissão voluntária, né. Então o que que a gente pode fazer para manter esse colaborador dentro da empresa e estancar esse custo, né, que o turnover representa para as empresas também. Exatamente, né, então, na verdade, eu falo bastante isso nas minhas aulas, principalmente lá no G4 Educação, né, ninguém quer comprar nada, a empresa se pudesse não gastaria nenhum centavo, mas se eu der um benefício pet e isso ajudar eu a reter um funcionário, eu economizo em recrutar um novo, treinar e tudo que impacta ali dentro da operação da empresa, e é muito impressionante, assim, a velocidade com que vocês conseguiram colocar. Hoje, né, vender para o RH é o departamento nas empresas que mais contrata e demanda fornecedores, né, até porque você está cuidando aí de toda a população de funcionários, mas tem um problema, né, ele é muito demandado, ele é muito cobrado, mas ele tem muito pouca autonomia e muitas vezes ele também tem muito pouca capacidade de investimento, tudo ele precisa justificar, passa por um crivo do CFO. Queria que você falasse um pouco como que foi o processo para vocês de levar essa solução inovadora, né, que até pouco tempo, não existia,
E sem, no começo, ter grandes cases, com grandes provas de: "Nossa, investe aqui que você vai aumentar a sua taxa de retenção de colaboradores". Como que foi esse processo para chegar num departamento que é muito disputado, difícil de conversar? Você vendeu para muitas empresas no RH Sim. antes, né. Como foi essa jornada que você passou para conseguir convencer os RHs de contratar uma startup pouco conhecida, de um produto que ninguém conhece, que não está no orçamento deles? Qual foi o milagre por trás? Falando assim parece milagre mesmo, né. Mas interessante esse ponto também que você trouxe sobre o RH ser uma área que compra muito, a principal área que compra dentro das empresas, porque eu ainda escuto muito que o RH não compra, que o RH não tem poder de compra, o que eu acho honestamente estranho, né, quando a gente escuta, porque enfim, é um mercado de, tanto de benefícios quanto de solução para o RH no Brasil, ele cresceu muito nos últimos anos, e olhando para benefícios mais em específico, a gente vê que passou por uma transformação, né, a própria questão dos cartões flexíveis entrando nesse mercado mudou completamente a dinâmica e fez com que o RH assumisse muito esse protagonismo de levar a inovação para dentro das empresas, né. E a gente acaba entrando muito dentro desse timing. Eu acho que não existe milagre, mas existiu uma oportunidade muito boa. Acho que a gente estava no mercado no momento em que, as empresas elas estavam indo para o home office forçado por causa da pandemia, então a Aguapeco nasceu lá em 2020, né. Tá. Então era o momento de levar todo mundo para dentro de casa, e foi um momento onde no Brasil o volume de adoções de animais explodiu. Então eles começaram a aparecer atrás das câmeras, durante as reuniões do home Passaram office. meio do Exatamente, quem tem gato principalmente vive muito isso, né, passar na frente do teclado, enfim. E aí as próprias empresas foram percebendo essa necessidade vinda dos colaboradores, porque começou a aparecer, por exemplo, colaborador enviar o atestado de óbito do pet, falando que ele ia precisar se afastar ali momentaneamente das atividades, porque isso estava impactando ele emocionalmente, ou de falar que ia ter que levar o pet no veterinário e pedir uma folga ali de um período ou 2. Então o próprio comportamento do brasileiro, né, de começar a tirar o pet do quintal, como a gente fala, e levar ele para dentro de casa e brincar que paga o aluguel para o pet, né, e não para ele, acabou impulsionando esse movimento e esse olhar do RH para essa necessidade, e foi exatamente nesse momento que a gente chegou. Então quando a gente chega, né, dentro das empresas para conversar com elas, o que que a gente recebia de volta? "Nossa, meus colaboradores estão pedindo, estão perguntando". Quando eu lancei o plano de saúde estendido para dependente, perguntaram: "E o plano do pet?". E aí o RH trazia falando: "Meu, nunca tinha ouvido falar em plano de saúde pet, não sabia nem que isso existia, que dirá um plano de saúde pet para dentro da empresa", que era a inovação que a gente estava levando, né. Então, eu vejo que o timing ajudou muito, e como isso faz diferença também, né, quando a gente vai criar empresa, fazer MVP, eu falo muito sobre isso. Às vezes você passa muito tempo construindo solução, e aí quando você vai colocar na rua, não tem, você perdeu o timing. No não tem nosso product caso, market fit, né. exatamente. No nosso caso, a gente tinha uma planilha onde tinha clínicas cadastradas, o colaborador tinha que entrar nessa planilha para ver as clínicas, e era isso, o RH olhou e falou: "Cara, essa necessidade é tão latente para mim, que eu aceito, vou pagar por essa tua planilha aí, mas se você resolver a dor do colaborador ficar no meu ouvido, na minha pesquisa de clima, falando que quer levar o pet no veterinário e ajuda da empresa, então beleza". Então, teve muito isso, assim, foi uma questão de timing mesmo, e aí eu acho que também contribuiu o fato de, como eu já trabalhava no mercado de benefícios antes, eu sabia o que que entregava valor para esse RH, e a gente não estava usando o RH como um canal. O RH era o nosso cliente, né, ele não era parte da estratégia de vendas, ele era o cliente. Então, a gente precisava resolver o problema do RH, que era engajar, reter, fazer com que as pessoas vissem valor no que eles estavam fazendo. Então a proposta de valor era primeiro para ele Sim. e depois para a pessoa colaboradora tutora de pet. Então acho que esses fatores acabaram contribuindo, assim, nesse momento de barreira de entrada. Que legal. Então, ou seja, você falou de um dos conceitos mais importantes aqui quando a gente fala de escalar uma operação de vendas, que é o entendimento do product market fit, né, ou seja, você tinha um público-alvo, claramente com uma demanda, tinha uma necessidade, né, desse público que era conseguir fazer uma gestão financeira para tratar da saúde do seu pet, né, os brasileiros cada vez menos tendo filhos, né, virando pais de pet, uma demanda para resolver um problema do RH que estava sendo impactado por isso, e vocês conseguiram criar um produto, no começo sem muita tecnologia, hoje eu sei que já tem muita coisa lá embarcada e conseguiu acelerar esse processo. Então, muito legal desse caso, que é o seguinte, né, você não precisou ter case, você não precisou ter um mercado armado, você precisou encontrar uma dor latente no mercado e ser mais rápido para sair primeiro, isso certamente ajudou vocês, né?
Exatamente. Acho que isso é o que com certeza diferenciou a gente lá no início, chegar com a solução para uma dor que ela existia, embora ela estivesse um pouco escondida ali, e acho que esse é um ponto importante também de falar sobre criação de categoria de produto dentro do mercado, né. Até hoje, agora a gente está há 5 anos no mercado, esse RH ele não chega lá no Google e fala: "Plano de saúde pet corporativo para converter lá numa landing page e chegar lá para o meu time comercial". Mas essa dor ela existe, e ela existe lá dentro da estrutura deles, quando eles estão fazendo revisão de benefícios, e vem lá na pesquisa de clima essa necessidade da pessoa colaboradora e começam a pensar: "Meu, nem s", na cabeça deles ainda não existe, né, a grande maioria o grande desafio de mercado que a gente tem é a educação de mercado, porque muita gente ainda não sabe que existe plano de saúde pet, muito menos um plano de saúde pet corporativo. Mas percebendo que a dor existia, a gente conseguiu gerar essa demanda, então timing, né, de novo, muito, muito importante, assim, principalmente quando a gente olha, né, para quem conhece o mercado de plano de saúde pet no Brasil, sabe que tem grandes concorrentes, né, dentro desse mercado, olhando para ele também, é um mercado gigantesco. Então ter chegado primeiro, mesmo que a gente seja menor hoje do que os nossos concorrentes aí que atuam para pessoa física, fez muita diferença. Ah, total, né, quem dá o primeiro passo tem o movimento do first mover, né, fala o first mover advantage. E o que deve ser muito interessante ao longo dessa jornada, você já deve ter visto vários concorrentes tentando copiar vocês. E aí quando você vê as primeiras pessoas copiando, bate aquele desespero, você não dorme à noite, né, fala: "Nossa, esse cara tem muito mais dinheiro do que eu". Aí vai passando o tempo, você vê o próximo que tenta criar, você fala: "Fica tranquilo, a gente já passou por poucas e boas, agora a gente já sabe como superar essas barreiras". Mas bom, nosso tema aqui hoje é sobre como transformar os clientes em embaixadores. Vocês aí têm algumas dezenas de clientes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como o relacionamento com as áreas de RH ajudou vocês na alavancagem desse negócio, né? Vocês chegaram a criar algum playbook de como fazer o RH multiplicar, ou são os próprios colaboradores que divulgam isso? Ou seja, de que forma que vocês têm usado os clientes da base para impulsionar novas vendas? Perfeito. Uma coisa muito boa de trabalhar com RH é que o RH ele é uma pessoa muito engajada, assim, eles gostam, né, desse sentimento de criação de comunidade, eles são um dos principais públicos que consomem, por exemplo, eventos hoje no Brasil, então é super legal trabalhar com essa pessoa por causa disso. E quando a gente tá falando de um produto B2B2C, eu acho que a gente tem essa vantagem do efeito viral também que o B2C por si só traz, Uhum. mas dentro de uma estratégia corporativa. E a gente acaba usando muito disso. O que que a gente tem hoje, basicamente, né? A gente tem um relacionamento muito próximo com esse RH, então isso é curioso pensar, né? Mas a gente é o benefício, por exemplo, que entrega a cartilha sobre saúde mental, que esse RH vai falar na empresa, não vai falar sobre pet, né? A gente, embora seja o benefício pet, mas a gente entrega esse conteúdo para ele falar sobre saúde, né, mental dentro da empresa, lá no Janeiro Branco, quando chega Setembro Amarelo, por exemplo. No Dia das Mães, a gente entrega a cartilha também para esse RH, para ele falar sobre a inclusão dos diferentes perfis de mães e afins, então a gente consegue, se aproximar desse RH, gerando valor para ele e entendendo que é uma pessoa, né, que é super ocupada, então a gente precisa ajudar ele, Ela né. quer ajuda, né? Ela quer ajuda, exatamente, e a gente quer ajudar, porque obviamente a gente também entende, né, que essa criação de relacionamento traz profundidade pra gente também em relação à capacidade de ele divulgar a gente depois. Então acho que começa nisso, e aí acaba acontecendo de forma muito natural, muito orgânica, de um RH sair de uma empresa e vai pra outra e fala: "A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi trazer vocês como benefício", ou como a gente atende empresas muito grandes que têm como core estratégia de aquisição, a empresa adquire outra e a gente é um dos primeiros benefícios que ela coloca lá na normalização de benefícios da estratégia, então acaba que, a gente sendo útil para esse RH, ele acaba fazendo, né, trazendo ali o retorno para a gente também dentro dessa linha. Mas além disso, pensando ali na estratégia do B2B2C, algo que eu acho que a gente faz super bem e que eu vejo que as empresas fazem pouco ainda, é transformar o usuário dentro dessa empresa no embaixador da solução. Então, a gente faz campanha, por exemplo, de Member Get Member, então tem muitas pessoas dentro das empresas que não sabem que a gente está lá, embora a gente tenha muita estratégia de comunicação, que eu digo que assim,
a cada 10 empresas tem problema de comunicação, né? Então chega um novo benefício, você tem toda uma estrutura de comunicação, mas ainda assim vai ter pessoas que vão falar: "Nunca ouvi falar, não sabia Não que vi o tinha". e-mail, não entrei no grupo e por aí vai, né. Exatamente. Então a gente precisa das próprias pessoas como amplificadores dentro dessas empresas, e aí tem, por exemplo, estratégia de member get member, que se você indica, né, o benefício para o seu colega que tem pet e ele adere, você ganha lá vantagens, você sobe lá no ranking, né, de pai e mãe de pet mais engajado da empresa, por exemplo. Tem a parte também de a própria entrada dentro dessa companhia, né, de pé cego a pé com o seu RH, então de como, esse colaborador ele torna a demanda mais latente para dentro da empresa também. Então a gente atua dessas 2 frentes, mas acho que a principal questão é que a gente busca entender o que que entrega valor para cada persona, né. Então assim, o que que entrega valor para o RH? Tempo, engajamento, material, coisas que ajudem ele, né, a ser visto dentro da empresa. Então a gente faz isso para ele. O que que entrega valor para o pai, para a mãe de pet, né, como a gente chama os tutores? Primeiro, ser visto como uma referência, então todo mundo quer dizer, né: "Ai, o meu pet vai na creche, o meu pet toma banho toda semana, o meu pet é mais especial", a gente se sente bem por causa disso, então endossar esse tipo de coisa e tornar ele protagonista dentro da empresa, né, então faz concurso de pet embaixador, enfim, a gente tem várias coisas que vão, colocando esse tutor como protagonista, o que vai também amplificando ali a visão de valor dele da solução dentro da empresa. Ou seja, né, muito interessante isso que você falou, a forma de construir o relacionamento com esse cliente, para que ele se torne um embaixador, para que ele tenha a força, de te levar adiante. Você falou quase nada do seu produto e serviço, mas você falou mais uma vez de tudo que essa pessoa está buscando ao redor, né, essa pessoa ou essa empresa ou esse RH está buscando ao redor dela, ou seja, para ganhar o engajamento, para satisfazer o cliente e criar esse nível de relacionamento, nem sempre é sobre o produto e serviço, né, nem estamos entrando aqui se o nível do serviço é bom, médio ou excelente, né, mas é muito mais como que você constrói essas pontes ajudando essa pessoa no dia a dia, né. Agora, o maior ouro das empresas normalmente está na base, né, ou seja, você vai ao longo do tempo capturando novos clientes, principalmente em negócios que são recorrentes, né, e dentro dessa carteira de clientes, muita gente, a grande maioria das empresas eu diria, elas estão, passivas em relação aos seus clientes da base. Ah, o cliente pediu um produto adicional, o cliente abriu uma nova unidade, o cliente comprou uma empresa, né. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia que vocês têm usado na Aguapeco em relação ao crescimento dentro da base, né. Você acha que esse crescimento depende mais da satisfação com que o cliente tem em relação aos seus produtos, ou ele está mais relacionado com ter de fato uma estrutura de vendas que vai estar lá próxima oferecendo, viu que teve uma oportunidade, um novo departamento, mais pessoas. O que que você acha que é mais importante e como que vocês têm feito isso na Aguapeco também? Bom, Pagoto, pode até parecer, puxando sardinha para o lado de vendas, né, mas acho que o mais importante Tá tudo dentro bem, aqui a disso gente tá no vamos de vendas, tem exatamente. a maioria das pessoas vai gostar se você puxar sardinha para vendas. Perfeito. O mais importante no final do dia é vender dentro da base. Hum. Então eu acho que, se a gente se preocupa muito em ficar pensando na oportunidade perfeita ali, é quando ele respondeu o NPS acima de 7, é quando ele, entrar na plataforma pelo menos 5 dias por semana. Se a gente for ficar olhando só para isso, eu acho que a gente perde muita oportunidade de conseguir vender dentro da base. Hoje, inclusive, é um dos principais objetivos que a gente tem dentro da nossa estratégia é fechar o ano com CS trazendo 70% do novo MRR mensal da empresa. Então é um objetivo bem agressivo, mas que a gente percebeu que existe, assim, total potencial. E aí, acho que a lógica disso é só olhar pensando, eu tenho, por exemplo, né, 100.000 pessoas hoje na base e o meu time de vendas vai trazer 20.000 ao mês. Uhum. Eu não para mim, né, como gestora, enfim, e vindo de uma carreira de vendas, é injustificável eu dizer que o time de vendas tem que trazer mais receita do que o time de CS, já que a base dele é muito maior. Sim. Então eu tenho muito esse olhar, assim, e o que eu vejo que falta e que a gente tem tentado fazer, mas obviamente ainda tem, né, muita coisa para melhorar também, é que falta essa recorrência de touches dentro da base voltados para venda, né. Então, assim, cara, se eu tenho uma empresa, por exemplo, né, eu tenho empresa na base que tem 10.000 colaboradores, e desses 10.000 colaboradores eu tenho 1.000 que estão ativos, né, 10%, por exemplo.
eu sei que tem pelo menos aí mais 2.000 pessoas que têm pet dentro dessa empresa. O que que eu tenho que fazer para ativar essa galera? Vou ficar esperando o pet de alguém precisar ir no veterinário para aí sim a minha solução se tornar relevante? Não, eu E aí tenho você que só gerar entra relevância. e aí nesse caso você só entraria num momento que é ruim pra você, né, porque ele entrou, ele foi no veterinário, provavelmente ele tá com algum problema, aí ele vai Sim. contratar o plano de saúde pra ter sinistro, ou seja, não é um bom momento pra você, você precisa conseguir capturar esse cara no momento que ele tá com o pet saudável, novinho ali, que vai te dar muito mais rentabilidade, né. Exatamente isso. E aí, isso não vai acontecer de forma orgânica e assim, eu queria que acontecesse, né. No início lá, a gente fazia muita pouca comunicação com a base, fazia muito pouco ação de engajamento, e aí, enfim, obviamente o resultado não vinha e a gente ficava se perguntando: "Nossa, mas a gente já entrou na empresa, a empresa já disponibilizou, o que que falta?". Falta muito essa questão de educação, e aí é onde passa, né, porque você comentou antes de muitas das coisas que a gente faz, não necessariamente é falar de pet, mas aí a gente entra numa trilha de educação, né. Então, primeiro a gente fala sobre saúde financeira, por exemplo, porque quem tem pet já passou por uma emergência com ele, sabe que isso impacta na saúde financeira, então a gente vai traçando mecanismos, né, para educar de fato essa base. Então, na minha opinião, não dá para ficar esperando, né, o cliente ele, trazer pontos de que ele mo se o cliente mostrou se você esperou o cliente mostrar que ele tá pronto, é porque você poderia ter feito ele tá pronto antes, do meu Uhum. ponto de vista, né. Então acho que quando entra um cliente dentro da base, a gente tem que ter uma estratégia muito clara de como que a gente vai expandir ele, como que a gente vai impulsionar ele, não só para ter o sucesso numa ótica de CS, né, de Customer De Success, entrega, né. mas exato, mas sucesso em ser uma carteira rentabilizável, com certeza. É, de fato esse é o grande quando a gente fala de clientes B2B2C, né, trazer o cliente, trazer a empresa, é a primeira parte do desafio, né. Eu tenho um grande cliente que trabalha no segmento de, viagens de formatura, e falou: "Ó, fechar o trabalho com uma escola, é relativamente fácil, o desafio 2 é a penetração dentro do B2B2C que eu estou convertendo ali na frente", né. Agora, na vida e em vendas acontece muito isso, né, a gente nada se cria, tudo se copia ou se inspira em alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as principais referências de obviamente as empresas por onde você passou, espero que na Acredita você tenha aprendido alguma coisa. Com certeza. Quais são as principais referências que vocês tiveram lá na Guapeco para estruturar a operação do B2B e quais foram os principais elementos que vocês capturaram que ajudam vocês nessa gestão de carteira de clientes? Logo que eu tive a ideia da Aguapeco, eu trabalhava no mercado de SaaS, mas era SaaS para indústria, né, então não tinha nada a ver com o RH. E aí eu acabei direcionando a minha carreira para trabalhar em HR e Tax, justamente para entender quem é essa persona, como ela compra, né, o que ela come, enfim, e como que a gente conseguiria eventualmente, transformar a Aguapeco num negócio real. Então a gente passou ali por aquela fase de ideação, Hum. que também foi transformada num projeto de carreira para mim. E aí, em termos de inspiração de modelo de negócio, o principal modelo de negócio que inspirou foi o Well Hub, e aí uma coisa bem legal até de contar é que esse mês a Well Hub se tornou cliente da Guapeco, então Uau! acho que a gente fez um trabalho super bem feito aí de ter eles como modelo até chegar nesse momento, né, onde os colaboradores deles têm Guapeco também. Mas o Well Hub inspirou tanto quando a gente vai falar de criação de categoria de produto, que é justamente o que eles fizeram, né, aí 15 anos atrás, assim, Uhum. falar que tinha que ter benefício de academia dentro das empresas era absurdo, né, então eles conseguiram fazer isso super bem. E também, né, dentro dessa lógica de B2B2C, de você conseguir transformar de fato, né, o seu, cliente, esse RH em um embaixador dentro da sua solução, até chegar no ponto que eles chegaram hoje que falar de benefício de academia no mercado como um todo, outros players também atuando super bem nele, não é mais diferencial, né, é básico. Então o pacote básico de benefícios da empresa prevê isso. Então eles inspiraram super a gente, assim, e a gente continua aprendendo muito com outros players que foram com certeza entrando dentro do mercado. Então, por exemplo, os próprios que vieram trazendo aí as carteiras digitais para dentro do mercado, que foi muito do que eu aprendi lá na Acreditas, os benefícios flexíveis também. Então tudo isso foi ajudando a gente a entender os caminhos que tem para inovar dentro do mercado, mas principalmente os desafios que você vai ter que transpor para chegar até lá, né. Muito legal isso que você falou e tem uma característica em comum, né, de todas essas empresas e cases que você citou.
A grande maioria dessas soluções são soluções que eu coloco na categoria ali do nice to have, né. Tem aquelas soluções que são mandatórias, você vai contratar, um plano de saúde para as pessoas, né, para os humanos, né, é praticamente algo mandatório numa empresa de um determinado porte, né, média, grande empresa. Hoje em dia no Brasil isso é praticamente mandatório. Então a empresa ela vai atrás de uma corretora de plano de saúde para olhar isso, ela vai contratar algum, né. Quando você vai para outros tipos de soluções, né, seja soluções de benefícios flexíveis, sejam benefícios de academia, tudo isso aí especificamente falando de RH, a empresa pode viver sem essas coisas, né. Então tudo vai entrar como um custo adicional para a empresa, para o RH, esse RH que está sempre ali com desafios de budget. Então, é legal das suas inspirações, acho que vale aqui de referência para quem estiver ouvindo a gente, que buscar empresas que tenham um contexto de venda muito parecido com o seu, né. Então você trouxe várias empresas que também vendem para o RH, empresas que estão trazendo soluções que não são mandatórias, o cliente não é obrigado: "Ah, vou contratar Wi-Fi, internet, computador", isso tudo o cara vai ser obrigado a comprar, né. Eu preciso me basear em modelos onde estejam muito parecidos do meu modelo de negócio e efetivamente, né, conseguir comprovar esse valor e reter ao longo dos anos, né, vocês já vêm aí com quase 5 anos de companhia, vai demonstrando que você tem validado essa tese de mercado. E a parte boa agora é quando esses RHs começam a sair de uma empresa e ir para outra, ele chega na nova empresa e quer te colocar lá dentro. Isso já deve estar acontecendo também, né? Sim, com certeza. É, acho que isso é é a coisa mais gratificante que a gente pode ter, né, quando a gente começa a ver o produto, de certa forma, se vendendo sozinho, que não é a realidade, né, ele não se vendeu sozinho por O si pessoal só, do marketing mas fala que ele se vende sozinho, né? exatamente, a galera de vendas já fala outras coisas, mas acho que é exatamente é isso que todo mundo busca, né, quando a gente tá falando de criar algo que se torne que saia desse nice to have, né, porque daí é justamente isso que a gente comentou ali no caso da Well Hub, não é mais nice to have, né, must to have, porque você não vai conseguir tirar um colaborador de uma empresa pra sua se você não tivesse benefício também, se ele já tem lá, então é muito essa transformação, assim, do que a gente vai, fazendo de criar a necessidade do benefício por si só, né. Legal, você fez o jabá do seu cliente da Well Hub, eu vou fazer o jabá do meu. Prefiram Total Pass, que é um grande cliente da Pipe Lovers lá, então, Perfeito. a briga vai ser boa, mas o Total Pass vai ser aceito em mais lugares, ele é um pouco mais barato e tudo mais. Sem contar que o time de vendas lá é incrível, um beijo para os meus alunos. Ô Marta, vamos lá, a realidade, né, é que um dia os clientes estão super felizes, contentes, né, estão te levando para palestrar, para levar sua cartilha e de repente dá um problema no repasse, na planilha, o reembolso do cara que não veio, que não pagou, não sei o quê, o cara vai lá e enfim. Você certamente já viveu alguma situação como essa, onde um cliente super satisfeito teve problema e de uma hora para outra aquele cara que era embaixador estava ali quase pedindo um cancelamento. Conta um pouco como é que você tem lidado ou lida com esse tipo de situação e como que é fazer essa reversão. Não só isso já aconteceu, como aconteceu com o nosso maior cliente, então, acho que posso contribuir um pouco com essa pergunta. Eh, Nossa, aí a dor de barriga foi forte, hein. Nossa, nem fala, eu escrevi hoje um post no LinkedIn sobre a calma que só o desespero dá, isso Isso resumiria. acontece quando você está no centro do furacão, o empreendedor tem isso direto, o centro do furacão é maravilhoso, porque ali tudo tá girando em volta, o problema é que você vai dar um passinho para qualquer lado e você sai voando, Você né. entra no looping ali. Mas, então, aconteceu com o nosso maior cliente, e aí eu vou explicar um pouco melhor o que houve, mas basicamente quem trabalha com benefício sabe que tem muita movimentação, né, de entra gente na empresa, sai gente na empresa, muda de setor, ou a empresa adquire outra, daí muda de CNPJ, enfim. E aí estava acontecendo com esse maior cliente nosso um problema lá na integração de bases que eles adquiriram outra empresa e começaram a transferir alguns colaboradores para o novo CNPJ, e aí o que aparecia lá na nossa base é que a pessoa tinha sido desligada. E aí a Uhum. plataforma estava avisando eles, né: "Ai, sinto muito que você foi, né, pra outro desafio, mas mantenha seu benefício ativo", né. Jesus, até me deu até um taquicardia aqui agora, imagina a galera achando que estava sendo demitida, né. Exatamente, a gente estava demitindo as pessoas Meu pelo Deus. nosso maior cliente. E aí eles começaram a bater no nosso CS falando: "Gente, o que que tá acontecendo?" E aí a gente devolvia pra eles: "O que que tá acontecendo vocês, né, porque aqui tá na base, ó, que vocês mandam de informação pra gente que vocês desligaram essas pessoas".
E aí, acho que o principal ponto foi, contar realmente com um relacionamento muito bom que a gente tinha com eles, então acho que ali a gente viu o valor em tudo que a gente veio construindo, porque embora eles tenham vindo certamente com os 2 pés, né, porque, assim, a gente não tá falando de uma empresa pequena, não posso abrir o nome, mas assim, é uma empresa gigante, listada na bolsa, então não é simples assim pra virar um escândalo lá no LinkedIn de que fui demitido e o meu RH não me avisou, meu gestor não me avisou, é um pulo, né, a gente sabe como esse tipo de coisa acontece e se espalha. E eles vieram assim: "Gente, o que que tá acontecendo?", enfim. E a primeira coisa que a gente fez foi mapear cenários, basicamente, né, então e aí a gente chegou nesse cenário, foi o cenário acho que foi o terceiro cenário de provavelmente eles estão transferindo gente para outro CNPJ e é isso que tá dando de erro aqui. E aí quando a gente levou pra eles, foi não no sentido de: "Ó, o erro é de vocês", porque aí que tá um grande problema, né, quando a gente tá falando de cliente, nunca vou esquecer isso, eu aprendi com a minha primeira chefe. Ela falava assim: "O cliente nem sempre tem razão, mas ele é a razão de a gente existir". Então, assim, nesse caso, eles não necessariamente têm razão, né, porque eles estão dando a informação errada pra mim, eu tô só seguindo o meu fluxo normal. Mas se eu for entrar nessa seara de tentar provar pra eles que eles que estão errados e tudo Ele mais, devia ter me avisado que não era um desligamento, que era uma transferência, a né. gente sabe que não vai assim que a gente vai resolver, né, então, a gente foi, se desculpou, falou: "Bom, a gente de repente deveria ter previsto isso, como vocês estão com uma grande movimentação de aquisições, etcétera e tal", deu a opção de desligar a integração e a gente fazer manual as movimentações para eles, para evitar que esse tipo de problema seguisse acontecendo até que eles façam, né, a adequação ali da base de colaboradores, e aí a gente conseguiu solucionar o problema, então a gente assumiu a responsabilidade pra gente, é um problema que eles têm, né, de estar adquirindo outra empresa e ficar mudando e etcétera e tal, mas a gente não quer gerar mais trabalho pra esse cliente, a gente não quer, que isso se torne um problema de relacionamento pra gente, então a gente absorveu a demanda e resolveu a situação no final do dia. Então eu acho que tem muito disso, né, de, eh, quando a gente tá falando de sucesso do cliente, o sucesso do cliente, ele não necessariamente é algo que é core do nosso trabalho, né, não é meu core garantir que a pessoa mudando de CNPJ fique com os mesmos benefícios, é a empresa que tem que garantir isso. Sim. Mas a partir do momento em que isso afeta a nossa relação comercial, o que que eu posso fazer do nosso lado, que embora não seja o core do meu trabalho, vai garantir o sucesso desse cliente, né. Então é muito desse olhar, assim, que a gente imprime nas negociações desse tipo de situação. Não, eu acho que tem um aspecto importante disso, assim, dessas grandes crises, eh, e acho que ao longo da minha carreira, cada vez que aparece uma crise pior, eu acho que eu lido melhor com ela, né, que assim, primeiro de tudo, né, a empresa não vai quebrar, talvez com o maior cliente, esse cara talvez um pouco assustados, né, mas primeira coisa, você tem que entender: "Tá, pessoal, me contem o que está acontecendo do lado de vocês, deixa eu entender", e o mais rápido possível você retroca o que está acontecendo do seu lado, né, porque tem muita gente que tem, eh, quer esconder qual é o problema ou quer transferir o problema. "Ó, a gente só teve esse problema porque você errou do seu lado". Você acha que o cliente vai ficar, vamos voltar lá em literatura, vamos voltar no Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A última coisa que você tem que fazer é dizer que alguém está errado. Se você disser que o seu cliente está errado, ele vai gostar mais ou menos de você? Menos. Certamente ele vai Uhum. gostar menos, né, então se o problema está lá, existe, precisa ser resolvido. E sempre que você: "Olha, a gente identificou o problema, essa é a causa raiz, é isso que a gente pode fazer para resolver o problema, e se você puder fazer essas partes aqui, vai ficar show". O cliente certamente, no caso dele lá, ele concluiu em algum momento que: "Pô, espera aí", talvez ele estava até mudando as bases de CNPJ, não tinha nem avisado os colaboradores, se ele tivesse avisado o colaborador, provavelmente o colaborador ficaria menos assustado e tudo mais, né. Mas acho que a questão de ter transparência com os clientes nesse aspecto, ele é bastante relevante. Enquanto você estava falando, me surgiu aqui um outro aspecto, né, quando a gente está começando um negócio, muitas das relações são dos fundadores, né, e ao longo do tempo você precisa ir transferindo isso para outras pessoas do time. Como é que foi dentro da estrutura de vocês hoje? Como está estruturada a operação comercial? Você ainda gerencia alguns clientes como fundadora? Conta um pouco como que vocês fazem essa administração dos clientes. Basicamente, até quando a gente vai falar de playbook de startup e tudo mais, ele
traz muito essa questão do founder sendo, né, o primeiro vendedor e vendendo ainda por um longo tempo, independente de a empresa ter crescido rápido ou não. Hoje, o que a gente tem de estrutura, eu ainda me envolvo bastante nas negociações com key accounts, principalmente. E aí, quando a gente fala key account, a gente tá falando ali de empresas acima de 5.000 vidas. Uhum. Porque acaba tendo um pouco ainda desse peso ali, né, do founder, enfim, envolvido e tudo mais. Uhum. Mas a gente já tem uma estrutura comercial independente, então pré-vendedor, vendedor que faz ali, né, o processo comercial do zero, nem me envolvo, fecho o contrato, não passa por nenhum outro founder da empresa no processo de implantação, então a gente conseguiu ganhar escala nisso. Eu confesso que eu não fui aquela founder de bater na porta de quem eu vendi antes. Uhum. A gente foi fazendo as coisas realmente com um playbook de prospecção, de ir atrás dos clientes e tal. Você Gerei pulou a parte do relacionamento. Friends, Family and Fools ali pra Pulei. pra fazer os primeiros clientes. Eu pulei, porque eu queria ter certeza que era escalável, e eu sabia que se eu fosse ficar ali no amigos, famílias e afins, que eu não ia estar construindo algo necessariamente escalável, né. E aí é curioso porque até hoje tem empresas, né, que eu sou amiga da diretora de RH, enfim, que ainda não é cliente nosso, e às vezes eu encontro em evento e falo: "E aí, quando que você vai vender pra gente?" Falo: "Ah, quando você quiser que a gente venda, a gente vende, já prospectei lá o teu time inteiro, mas vocês ainda não fecharam". Então, enfim, acho que, a gente quis ir muito por esse caminho, sabe, de Uhum. construir uma máquina de vendas escalável, foi o que a gente acabou fazendo. Hoje a gente tem também um core bem forte com canais, né, que aí sim é nada a ver com a gente enquanto founder, né, o canal vende, enfim, tem autonomia total para isso. Mas, Qual que é o tipo de canais que vocês têm adotado? por exemplo, cartão de benefício flexível, Tá, então a tem gente já essas tem aí parcerias. exato, concorrentes de Wellhub e Total Pass também aqui para fazer o jabá. Aí todo mundo que vende para RH, né, acaba se tornando um canal em potencial pra gente, muito pensando nessa questão de que o RH ele briga por linha de orçamento, né, como Sim. a gente conversou Tá tentando antes. encontrar um dinheiro ali no meio, teve todas essas mudanças do PAT que deve ter impactado bastante, né. Exato, e aí às vezes a gente chega lá com um pacote pra ele falando assim: "Ó, você vai pagar R$ 15 por vida, mas você vai ter não só o seu cartão de benefício flexível, mas vai ter o benefício de academia, vai ter teleconsulta, telepsicologia e o pet, bora?". É mais fácil, né, então a gente tá olhando bastante pra estratégia de canais. Enfim, voltando ali na tua pergunta agora, enquanto founder ainda me envolvo principalmente ali nas key accounts, mas, a gente não se baseia nisso pra ganhar escala, porque acho que chega um momento, dentro dessa estrutura, que o founder ele vira o gargalo, e esse é o momento onde muita empresa acaba se perdendo, e aí a gente quis fugir um pouco disso, assim. Sim, eu confesso que também, eh, o mais rápido possível que eu pude sair das atividades de operação e relacionamento com clientes, foi onde a nossa estrutura começou a decolar e operar com mais, velocidade, né. Porque o founder ele sempre tem a última cartada, né, se precisar você dá o desconto que precisa, se der para precisar mudar o sistema você muda a proposta, se precisar colocar alguma coisa no roadmap, tudo você pode fazer, né. Agora quando você leva isso para uma estrutura de time que vai atuando com os clientes, você valida se sua tese, seu modelo de negócio ele está funcionando muito bem. Excelente. Vamos para uma pausa para os nossos comerciais tradicionalmente aqui, né? Só lembrando, pessoal, que o Vamos de Vendas é um podcast do Zorro CRM, que foi eleito pela Forbes em 2025 pelo terceiro ano consecutivo como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner de Tecnologia coloca o Zorro CRM como o mais visionário do mundo e a Nucleus Research como a plataforma de melhor tecnologia. Ou seja, se você está precisando de um CRM para levar o seu nível de venda, sua operação comercial para um outro patamar, sem querer gastar um caminhão de dinheiro, vai lá em zorro.com/CRM, conversa com o time da Zorro, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar a montar uma proposta de como que você pode melhorar a tecnologia aí do seu time. Combinado? Do nosso lado de cá, Marta, vamos para nossa última pergunta aqui, falando um pouco de tendências, né? A gente tá falando de customer success, sucesso do cliente já há bastante tempo. Eu lembro que eu vi o Lincoln Murphy, que é um dos principais nomes nesse mundo de customer success, há uns 10 anos de um evento. Outro dia eu estava olhando no meu Facebook, que tinha uma foto de uma palestra dele que eu vi, né? E muita coisa nova vem surgindo em relação à gestão da carteira de clientes. Eu queria que você falasse um pouco o que que você tem visto aí de principais tendências
né, que você observa que vai ajudar a mover o resultado das empresas nesse sentido, de sucesso do cliente? A principal tendência que eu tenho observado se conecta com o que a gente estava conversando antes sobre esse perfil do CS mais vendedor. Uhum, Então a gente veio, naturalmente nos últimos 10 anos desenvolvendo esse olhar de precisa ter alguém para atender esse cliente no pós-venda, e aí primeiro a gente começa lá com aquele atendimento, né, meio robótico, enfim, com mais tecnologia do que gente, e a gente caminhou ali para ter mais pessoas dentro dessa camada de serviço, andou mais um pouquinho até olhando um pouco para consultoria, né, que começou a ser mais falado, assim, então: "Ah, o cliente não consegue de jeito nenhum usar a solução porque ele não tem estratégia", então a gente vai lá e vende estratégia para ele também. E agora eu acho que a gente está passando por uma outra evolução que é, tudo certo, a gente garante que a pessoa, né, que o cliente ele usa a solução, que ele tem a estratégia necessária para isso, que ele cresce junto com a nossa plataforma, mas como que a gente vende mais para ele agora, né? Então acho que esse próprio movimento ele é observado pela estratégia de M&As que a gente vive no Brasil, de as empresas construindo ecossistemas de solução, né? Inclusive essa uhum. semana a gente teve aí um M&A grandão, né, de uma das grandes do mercado de novo, falando sobre quero ter tudo dentro do meu guarda-chuva e naturalmente isso traz esse olhar de se eu quero ter tudo dentro do meu guarda-chuva, eu quero que a minha base de clientes compre tudo que eu tenho embaixo do meu guarda-chuva, né. Uhum. Então, acho que a nova tendência é essa, assim, de vender para dentro da base, e aí quando a gente tá falando de vender para dentro da base, claro, tem as grandes que vão fazer isso através de M&A, né, vão pegar outras soluções e vão vender, mas tem também a própria estratégia de canais que a gente estava falando agora, né, então tem muita empresa que tem o seu produto core e agora está se conectando com outras soluções que não competem, mas vendem para a mesma persona, para aumentar o próprio ticket médio dentro dessa base de clientes. Então eu acho que é esse o futuro, assim, quando a gente está falando de CS como uma área que gera receita para dentro da empresa, onde não necessariamente a empresa vai ser proprietária daquela solução, mas ela pode se conectar com outros parceiros e afins que vão conseguindo ajudar ela a monetizar mais ainda essa base, né. Então acho que é esse o olhar que eu tenho tido dentro desse tema ultimamente. E tem um ponto que é muito interessante, né, assim, que tá porque a gente tá falando de customer success aqui, sucesso do cliente. Tá cada vez mais caro conseguir novos clientes, né, o custo de aquisição, com marketing, com eventos, ou seja, o custo de crescer tá difícil, o mercado não tá fácil, né, a situação econômica do país não tá que tá todo mundo gastando, tá todo mundo enxugando. Então, pô, em vez de eu gastar, né, teve um das participantes aqui do podcast falou esses dias, eh, "Pô, eu vou gastar $300.000 por mês de mídia paga para adquirir novos clientes". Opa, espera aí, não dá para eu pegar 100.000 desses 300 e eu investir aqui em recursos que vão me ajudar na minha carteira para entregar mais valor para o cliente, para fazer ações de upsell, de cross-sell? Então acho que a provocação aqui, para quem estiver escutando a gente, é de pegar e olhar para quanto que eu estou gastando na aquisição de clientes. Será que, se eu pegar uma parte desse dinheiro e investir na aquisição e no crescimento dentro da minha base, será que não vai estar vindo? No final das contas, o dinheiro ele é Exato. igual, né? E tem uma estatística que diz que é 5 vezes mais fácil você vender para um cliente da base do que vender para um cliente novo. Você já tem ele, você já fatura ele, já tem um contato contigo, ele já tem um. Ou seja, tudo já está armado, basta você ir lá bater na porta dele. E, obviamente, depois entra a estratégia de aumento de portfólio, com novos produtos e serviços. E aí, curiosidade: tem mais produto para sair ainda ou tem muita lenha para queimar com o produto que já está pronto? Hoje, eu vejo que a gente ainda tem bastante lenha para queimar, né, o Brasil é o terceiro país do mundo quando o assunto são pets, são mais de 160 milhões de animais dentro do Brasil, então a gente está bem focado em um segmento, um produto, uma solução, um playbook aí de crescimento de, startups, mas, né, junto com os nossos parceiros via canais, já tem, né, então já é possível aí adquirir via pacote de benefícios como eu comentei antes, então acho que, embora esse não seja o core dentro da nossa operação, já tá acontecendo através de outros canais. Pô, eu já estava achando aqui que ia sair um Gympass, uma coisa assim, né. Por enquanto não, mas telemedicina veterinária é uma inovação que a gente trouxe esse ano, então tá dentro do universo, mas ainda Põe a linguinha para fora, aí só. vai sair umas fotos fofas desses pets aí. Exato. Muito bom, Marta. Estamos chegando aqui no final do nosso podcast, assim, mais uma vez, em tão pouco tempo, é impressionante o que vocês conseguiram, né? A gente estava falando um pouco antes, eu te perguntei, pô, vocês estão com investidores, estão captando novas rodadas, eu tenho certeza que muita gente ainda vai ouvir falar da Guapeco, desejo muito sucesso para vocês. E esse é o momento agora do seu jabá. Se alguém quiser
Se alguém quiser falar com você, se alguém quiser conhecer mais como funciona a solução de vocês, qual é o melhor caminho? Bom, gente, para me acompanhar enquanto empreendedora é só conectar lá no LinkedIn, é Marta Francine Rodrigues, vocês vão me encontrar lá. E para quem quiser, né, ter uma empresa conectada com a paixão animal dos colaboradores, é www.guapec.com.br, vocês conseguem ter acesso ali às nossas soluções também. Muito bom, sensacional, gente. História muito inspiradora da Marta aqui com a gente. Estamos chegando aqui no final de mais um episódio. Como eu sempre digo, sucesso em vendas e empreendendo é resultado de evolução diária, mas agora é aquele momento que eu sempre peço aquela força de vocês. Vamos dar um print na tela, tirar uma foto. Muita gente às vezes está no carro assistindo o episódio, para o carro, tira a foto lá que está assistindo no trânsito, que está assistindo aqui o nosso podcast, compartilha nas redes sociais, me marca lá, @gupagoto, @Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil, e conta pra gente o que que vocês acharam desse episódio, o que que você aprendeu que você vai poder aplicar na prática. Combinado? Por hoje é só, semana que vem tem mais e vamos de vendas.